comecei como estagiária, né? Comecei lá de trás e tive um crescimento linear, né? A coisa foi acontecendo por dedicação, por comprometimento da minha parte, por tentar conhecer cada vez mais a área que eu estava atuando. Caí sem querer na área de mídia e lá permaneci durante esses anos todos. E foi uma grande experiência e grata experiência. Trabalhar na área de mídia me deu um jogo de cintura muito grande para todos os pilares da minha vida pessoal, inclusive, né? E foi aos poucos. Então, eu entrei como estagiária, fui aprendendo a trabalhar os meios, né? As defesas. A gente tinha que estudar muito pesquisa para poder fazer as defesas e entregar para os clientes, mas na época, dependendo da tua função, não era você que apresentava para o cliente, mas você preparava as coisas para que o teu supervisor ou o teu gerente levasse e fizesse as apresentações. Tudo pautado em pesquisa, em informações, em dados. A gente, desde sempre, tinha esse compromisso, né? E aí a gente vai se dedicando, e nessa minha dedicação, nessa minha disposição, sempre fui muito ativa, eu fui ganhando funções, né? Eu fui sendo promovida, fui ganhando funções e passei por todas as áreas. Então depois eu fui, só não passei por assistente, então de estagiária eu fui para coordenadora, supervisora, gerente. Já gerente era uma coisa que eu falava, meu Deus, eu nunca nem tinha pensado que eu ia chegar aqui, enfim, tô aqui. Depois eu fui para direção e depois eu fui como head, fiquei como head de área. E aí foi assim, tudo muito debruçado nessa dedicação, nesse comprometimento, sem deixar de cuidar dos outros pilares da minha vida. Então, esse lado agitado que eu falo, é isso, eu faço tudo e mergulho em tudo que eu faço. E acho que foi isso que foi essa gratidão, essa gratificação que eu tenho da área e de tudo aquilo que me trouxe à área, as minhas conquistas pessoais e profissionais, né? E jamais ia imaginar chegar onde eu cheguei, mas cheguei assim com méritos, com suor, com dedicação. E depois ter trabalho, né, depois conquistar então também essa parte do terceiro setor, que é algo que eu jamais ia imaginar que um dia, se você me falasse lá atrás, Andréia, lá no final você vai para essa área, eu falei, talvez não, mas jamais. E eu acho que isso foi muito bacana também, porque eu uso esse jogo de cintura que eu aprendi lá atrás, hoje nesse dia a dia. E nesse dia a dia eu tenho que ter a visão total de tudo, né? Então é a visão de negócio, é a visão da cultura, é a visão financeira, é a visão comercial, é a visão de comunicação, é a visão de marketing. Então é um trabalho grande, mas que lá atrás me ajudou, né? Esse passar por todas as áreas, esse me aprofundar, nada raso é muito... Te alimenta de muita coisa. Então você precisa buscar informação, você precisa entender do teu negócio e poder trazer frutos daquilo que você está aprendendo, né? E tudo que eu sou, eu devo às agências por onde eu passei, aos meus superiores. A gente olhava. Mas foi uma decisão difícil ali, você chegar... o que te provocou, né? Você já estava ali, pô, bem zona, né? Bolso cheio. A gente nunca tá com bolso cheio quando a gente né, trabalha e tem uma família para cuidar e tem filhas, mulheres. Cheio, o direito cheio de dinheiro, o esquerdo cheio de boleto, exato, né? Exato, esse sim. E aí, então, as mudanças, né, Jota, as agências, naquele momento, estavam passando por transformações, né, nesse período de pandemia, um pouco antes de pandemia. Muitas coisas mudaram nesse momento da pandemia. Então, quando a gente queria fazer um dia a cada 15 dias de home office, não podia, porque o sistema de mídia está no seu computador, e seu computador não pega, não acessa em casa. E no fim, na pandemia, tudo acessava em casa. Né? O cara levava o computador para casa. Levei o computador com a base do Cantar e Bop para casa, porque não podia ficar na agência, a gente não tinha mais acesso à agência. Ficou na minha casa. Quem precisava fazer qualquer pesquisa, eu que fazia e entregava os resultados. Então, assim,
tudo isso mudou de uma hora para outra, aliás, a tecnologia. A tecnologia permitiu muita coisa e é um caminho que não tem volta, né? A tecnologia veio para melhorar muita coisa, inclusive no setor do out of home, principalmente no setor do out of home, né? E aí essa mudança toda, essa transformação das agências, muitas agências tinham que mudar o formato. A gente estava vivendo isso, né, no dia a dia das reuniões das agências, e tudo começou a ficar muito difícil e diferente do que era. A frase do Matheus, né, da gaiola confortável, né, e o voo em direção aonde? Eu tô voando para lá. Eu sempre fui o do voo. Eu nunca fui a da gaiola. Eu nunca... Quando eu sentia que eu não estava aprendendo mais nada, eu falava... Eu já aprendi, né? Daqui eu já aprendi tudo. O que mais eu posso devolver do que eu aprendi? Não tenho mais nada, não estou enxergando nada que eu possa devolver. Então, vou dar mais um passo. E assim foi. E aí, nesse momento dessa transição do que seriam as agências, de como seriam as agências... eu estava aberta para o mercado. Então, eu comecei a conversar com pessoas e cheguei nas minhas entrevistas para a BOH. Então, eu passei por um processo, né, de seleção na BOH e aceitei pelo desafio. Quem te entrevistou lá? Primeiro Felipe Forjaz, ele ia assumir, isso foi em 2021, ele assumiu em 2022 a diretoria. Então, no finalzinho do ano, ele me entrevistou. Depois eu fiz uma Fala pra ele vir aqui. Vou chamar ele, Felipe Forjaz, venha! Ele vem, eu vou falar com ele. Depois me entrevistou o Guerreiro e a Ana Célia, e o Viante não podia naquele dia, mas depois a gente repassou para ele esse... bate-papo que eu fiz com o Alexandre Guerreiro e com a Ana Célia. E dali eu fui aprovada e comecei já na primeira semana de janeiro de 2022. Dali pra frente eu já tinha as minhas metas, meus objetivos, o que eu tinha que fazer, e eu estava livre para poder criar